Olá, meu amigo, olá, meu irmão, graça e paz para você que está me assistindo. Quero te agradecer por este momento estarmos juntos aqui mais uma vez. Quero agradecer por você que já foi inscrito neste canal e quero pedir a você que ainda não se inscreveu, me ajude aí, se inscreva. É muito fácil, você quando estiver assistindo o link, você vai ver o nome lá inscritos, é só você clicar em cima, tá ok? E automaticamente você já vai ficar inscrito, amém? Você pode estar curtindo o vídeo, mandando a sua sugestão, se gostei, não gostei, tá ok? Que Deus possa abençoar-nos juntos e que possamos avançar com esta obra. Amém, irmãos? Eu quero mandar um alô especial nesse dia de hoje para os irmãos de Deputado Irapuã Pinheiro, os irmãos da Igreja Adventista de Deputado Irapuã Pinheiro, na pessoa de seu diretor, Adil, a sua esposa Sabrina, o irmão Ed Carlos Solanges, com a sua esposa Nayara, seu filho Manuel e a sua filha, que eu esqueci o nome da garotinha, que Deus abençoe a família de vocês, irmão Solanges. Eu quero mandar um abraço também para a Adriele, um abraço especial para o irmão de Assis Lourenço, lá na Aurora, fica aí pertinho, e sua esposa Cineuda e para toda a sua família, que Deus abençoe grandemente todos vocês. E vamos avançar. O tema de hoje é maravilhoso, querido. O tema de hoje é muito bom. Talvez polêmico para algumas pessoas, mas é bom. Vamos avançar, vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o assim diz o Senhor. O tema de hoje é nascido no Espírito e batismo no Espírito Santo. Amém? O que é nascer no Espírito e batismo no Espírito Santo? Não é a mesma coisa? Tudo isso não é a mesma coisa? Olha que não. Vou fazer uma pergunta para você. Você é batizado no Espírito Santo? Sim ou não? É. Amém, porque você é batizado. E você que disse que não é batizado ainda? Que peninha. Mas eu vou te ajudar a partir desse tema de hoje, a você buscar o batismo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Queridos, quando a gente fala em batismo do Espírito Santo, ainda tem um grande preconceito, há uma grande barreira em determinadas igrejas, inclusive a minha, porque as pessoas associam o batismo do Espírito Santo como um fenômeno chamado dom de línguas. As pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas, é pular, é chorar, é ficar rindo na igreja, rodando na igreja, virando bunda canaço, dando mortal, enfim, como a gente fala aqui no nosso interior. Calma, não é nada disso o batismo do Espírito Santo. Você vai ver hoje o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Queridos, por que muitas pessoas ainda têm medo? Você sabia que se o Espírito Santo ele saísse da terra hoje, Jesus disse que um dia ele vai ser retirado da terra, mas se ele saísse hoje, você sabia que uma grande parte de irmãos que estão dentro da igreja hoje nem percebia? Você sabia disso? Agora me pergunte por que não percebia? Porque não são acostumados a trabalhar com o Espírito Santo. Porque não conhecem o Espírito Santo. Porque não buscam o Espírito Santo. Como sentir falta de algo que eu não conheço? Como sentir falta de algo que eu não tenho? Como sentir falta? Por que uma grande parte de pessoas hoje não sentirão falta do Espírito Santo? Porque não tem. Porque não conhece. Porque não buscam. Porque não tem interesse. E outras porque não acreditam nele. Vem cá. Os fundadores, os pioneiros da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma grande parte de seus pioneiros vieram de uma comunidade cristã chamada Conexão Cristã.
era o nome da igreja deles lá nos Estados Unidos. E uma boa parte dos pioneiros não acreditavam no Espírito Santo. Porque uma boa parte de irmãos aderiram a um pensamento, a uma corrente de pensamento ariano. O que é o arianismo? O arianismo é algo que nasceu muito tempo atrás de um pensamento de um professor, de um sacerdote, né, que fazia parte da igreja daquela época, do antigo, aproximadamente em 300 a 400, era essa data desse grande teólogo, e ele fez vários livros combatendo o Espírito Santo e a divindade de Jesus. E esse homem, ele foi repreendido pela igreja, mais de 300 no concílio, de 320 pessoas, autoridades, mais de 300 votaram para expulsá-lo da igreja, ele foi excomungado da igreja, mas infelizmente o estrago já estava feito porque os seus livros chegaram em toda a Europa e até hoje estão sendo espalhados pelo mundo inteiro, que é um pensamento ariano que o Espírito Santo não existe e que Jesus Cristo não é Deus. É a mesma ideia, o arianismo faz parte dos testemunhos de Jeová e todos aqueles que não acreditam no Espírito Santo são arianos. Mas louvado seja Deus que na igreja adventista, a igreja foi amadurecendo e Deus foi revelando, foi mostrando suas verdades para os pioneiros. E em 1900, os pioneiros começaram a abrir a sua mente e a entender sobre o Espírito Santo e já começaram a aceitar, a pregar. Em 1931 já foi colocado no manual da igreja, que é uma das normas da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, louvado seja Deus, na Trindade. Para nós, está no manual da igreja. Então, todos os adventistas do sétimo dia têm por obrigação crer e buscar o batismo do Espírito Santo. Diga amém por isso. Amém. Então, nós cremos plenamente no Espírito Santo, mas não da maneira ou da forma que muitos acreditam. E nós vamos aprender hoje, primeiro passo, o que é ser nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito, para a gente entender esse tema, para a gente compreender ele, perceba, só houve uma pessoa que nasceu no Espírito, sem necessitar de um homem e uma mulher ter relação para ele nascer. Quem foi? Fácil. Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu do Espírito. Quando nós vamos para o livro de Lucas, a partir do capítulo 1, no capítulo 1, a partir do verso, deixa eu me procurar aqui, verso 34, vamos dar uma olhadinha em nome de Jesus. Olha só o que diz Lucas, no livro de Lucas. Você está procurando aí? Amém. Vou abrir minha espada agora. A espada está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar aqui o que é ser nascido do Espírito. Olha o que diz aqui o texto. Diz assim, ó. Então disse Maria ao anjo. O anjo falou para Maria que ela iria dar luz a um filho e que este filho era a obra do Espírito Santo. E Maria disse, mas como é que eu vou ficar grávida? Maria retruncou antes dele falar que era do Espírito Santo. Maria disse, mas como que eu vou estar grávida se nem homem eu conheço? Se eu nem conheci meu marido ainda. Aí ele disse assim, ó o que acontece aqui, ó, no versículo, eu tô dando uma adiantada. No versículo 34 do capítulo 1 de Lucas. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum?
Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te enviará com a sua sombra, porque isso também o Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Maria não entendia, ela não sabia o que estava acontecendo. E Deus falou para ela, o anjo falou que aquele menino, que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, sem ter uma relação com o homem, porque Jesus, ele era nascido no Espírito. Jesus foi nascido no Espírito. Uma pergunta que me fizeram foi: quando a gente é nascido no Espírito, a gente corre o risco de pecar? Sim, claro. Claro que sim. Mas a gente tem uma vida pautada pelo Espírito. Entenda. Você vai viver de acordo com o Espírito. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Jesus, ele nasceu no Espírito. Diferente de mim e de você. Nós nascemos em quê? Dependemos do nosso pai e da nossa mãe. De uma relação. Nós nascemos em pecado. Então, nós não nascemos do Espírito. Perceba que outra pessoa que nasceu do Espírito foi Adão. Adão não nasceu de uma relação sexual. Deus fez o barro, do barro faz o boneco, e o sopro de vida entra em Adão e ele passou a ser um ser vivente. Então ele não foi concebido de um homem e uma mulher. Tá entendendo? Adão, quando nasceu, ele era perfeito. Jesus, quando nasceu do Espírito, perfeitamente. Mas havia risco de pecar nascendo no Espírito? Claro que sim. Adão pecou. Adão caiu. E Jesus não caiu porque Jesus, ele teve uma vida pautada no assim diz o Senhor. Jesus vivia em conformidade com a palavra do Senhor. Por isso que Jesus não caiu. Então você está entendendo o que é ser nascido do Espírito? E você está se perguntando assim, mas e nós? Quando nós nascemos do Espírito? Vou lhe mostrar. Vamos para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, tem um texto muito conhecido. Nós vamos ler agora, João, capítulo 3, está aqui, já estou aqui com ele aberto, se abriu? A partir do verso 5. Quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, Nicodemos procurou Jesus à meia-noite, né? E foi ter uma conversa com Jesus, e entre esta conversa, Jesus falou o que era necessário do homem fazer para adquirir a salvação. E Jesus falou aqui no verso 5 para ele: em verdade te digo, ó Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando que eu e você nascemos no Espírito? Quando? Quando nós somos batizados nas águas. Quando a gente é batizado nas águas, nós nascemos no Espírito. O batismo nas águas é o nascimento no Espírito. Aqui está claro. Jesus disse que aquele que não nascer, em verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Nascido nas águas. Nascido nas águas. Esse é o plano. Quando vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra do Senhor diz: ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho, né? Foi um mandamento, uma ordem de Jesus. Portanto, vão, preguem o evangelho. Olha o verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas nascem no Espírito quando elas são batizadas. Batismo nas águas. Vamos ver o batismo de Jesus? Vamos lá para Mateus? Vamos para Mateus, capítulo... Vamos lá para Mateus, capítulo 3.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um papel aqui que caiu, que está me atrapalhando. Amém, irmão? Aqui, o vídeo é assim. Nós, na nossa simplicidade, vamos orando e Deus vai abençoando e Deus vai atuando e nós vamos fazendo a obra do Senhor. Amém, querido? Amém. Olha só, no capítulo 3 de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui o batismo de Jesus. Oh, Deus. Deus é lindo demais. Capítulo 3 de Mateus. Tá, cadê ele aqui? 3:13. Você achou? Amém. Então vamos ler. Diz assim, ó, a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus disse: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, perceba, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só, Jesus, ele foi batizado aonde? Eu não digo aonde, perdão pela pergunta. Aonde? Foi no Rio Jordão. Mas como Jesus foi batizado? Jesus foi batizado nas águas. Jesus já era nascido aonde? No Espírito. Agora Jesus vai para as águas, confirmando que eu e você... Jesus precisava ser batizado, sim ou não? Não. O batismo é a remissão do pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu sem pecado. Mas Jesus tinha que nos dar o exemplo. E agora Jesus mostrou para mim e para você que nós temos que ser batizados aonde? Nas águas. Nascido no Espírito, nas águas. Mas eu preciso nascer também aonde? Eu preciso do batismo de quem? Do Espírito. Logo após ele ser batizado nas águas, quando ele sai do Rio Jordão, uma pomba desce sobre ele, e aquela pomba não era nada menos do que o Espírito Santo de Deus, e dos céus ouve-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado, aquele a quem me comprazo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então foi o que aconteceu naquele momento ali. Jesus foi batizado nas águas para receber e depois recebe o Espírito Santo. Depois ele recebe o Espírito Santo sobre ele. Primeiro nas águas, depois ele recebe quem? O Espírito Santo. Quando Jesus sai dali, eu quero mostrar para vocês, tem diferença em uma pessoa ser batizada nas águas e outra que é batizada no Espírito Santo? Tem? Tem. Tem. Como? Vou lhe mostrar. Quando Jesus foi batizado nas águas e pelo Espírito Santo, para onde ele saiu dali foi para onde? Você entendeu? Jesus sai dali e vai para o deserto. E no deserto ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. E ele foi enfrentar um inimigo e foi tentado por Satanás. E quem levou Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo. Por que Jesus não foi antes? Por que antes de ser batizado, Jesus não foi para o deserto para ser tentado? Porque Jesus não estava pronto. Jesus não estava preparado. Sim, Jesus não estava preparado. Mas quando Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus agora está preparado para lutar contra quem? Contra o diabo, contra as armadilhas, as artimanhas do inimigo. Por que muitos crentes não têm poder para lutar contra Satanás? Porque ainda não estão preparados, porque não estão batizados pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Diga amém por isso. Então, o que vai acontecer? Quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela vive de acordo com o Espírito Santo.
A agenda dela, a vontade de fazer as coisas do dia a dia não é mais a dele, mas ele vive de acordo com o Espírito. Ele é uma pessoa que vive de acordo com o Espírito Santo. A agenda dele é feita pelo Espírito. Ele tem os pés plantados na terra, mas a mente plantada e os olhos no céu. É uma pessoa que vive com uma vida pautada no assim diz o Senhor. É uma pessoa que faz a vontade de Deus em todos os sentidos. Um crente batizado no Espírito Santo é diferente de um crente que é batizado nas águas. Os discípulos, eles eram batizados aonde? Aonde? Nas águas. E a grande maioria dos discípulos vieram lá de João Batista. E qual era o batismo de João Batista? O batismo do arrependimento. E João disse, eu batizo com água, mas vem outro atrás de mim que esse batiza com fogo. Ele batizará com o Espírito. Pedro era batizado, João, Tiago, André, eles eram discípulos de João Batista. Todos eram batizados nas águas. Como era a vida dos discípulos, mesmo batizados nas águas? Como era a vida deles? Cheia de intrigas, cheia de orgulho, confusão, mentira, engano, traição. Os discípulos não tinham poder de curar uma febre. Os discípulos andavam com Cristo, batizados nas águas, mas não tinham poder de curar uma febre de uma pessoa. Você sabe disso? Você lembra que um dia, que quando ele no Monte da Transfiguração, enquanto Jesus estava lá em cima do monte orando com Pedro, Tiago e João, 9 discípulos estavam lá embaixo. E quando Jesus desce do monte, havia uma grande confusão. Mateus 17 falava sobre o Monte da Transfiguração. Lucas repete, e Marcos também, essa história. E diz que Jesus viu eles teimando, discutindo com seus discípulos e perguntou, por que discutir com os meus discípulos? E eles disseram, é porque nós pedimos para que eles expulsassem esse demônio e eles não expulsaram. Por que os discípulos não expulsaram o demônio? Porque enquanto Jesus estava lá em cima com Pedro, Tiago e João orando, eles estavam lá embaixo discutindo quem era o maior entre eles. Então o batismo nas águas, ele é importante? É, mas ele não tem poder algum sobre a vida da pessoa. A pessoa pode ser batizada nas águas e continuar fazendo as mesmas coisas. Conheço pessoas que é batizado na igreja, nas águas, mas que ainda fuma escondido, ainda toma vinho, come carne de porco escondida, mentem, enganam. Tem outros que adulteram, compram fiado e não pagam, tem o nome sujo no SPC e etc, e etc. Assiste as novelas mais de 20 anos, 30 anos assistindo as novelas da Globo, assistindo o Faustão, assistindo A e B. E a vida é a mesma. Por que o batismo nas águas não fez a diferença na vida dessas pessoas? Porque não tem poder algum. Porque o batismo nas águas, ele é simbólico, é um casamento público. Eu me batizei nas águas, agora eu preciso confirmar através de quem? Do batismo do Espírito Santo. O próprio Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar o outro, o Consolador. Jesus fez uma promessa a seus discípulos que enviaria o Consolador. Porque até então, pasmem no que eu vou dizer agora. Enquanto Cristo esteve aqui, o Espírito Santo, ele não atuava de modo esplêndido na vida das pessoas. Não. Olha só o que aconteceu. Vamos para o livro de João, no capítulo 7 do Evangelho de João. Olha só o que tem aqui no versículo 38 e 39. Olha o que diz aqui, ó. Achou?
Amém. Então vamos ler, capítulo 7 de João, o Evangelho de João, verso 38 e 39. No verso 38 diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito ainda não estava na terra. O Jesus, ele tinha que subir para que o outro, quem? O Consolador viesse. Queridos, eu não estou dizendo que não é importante ser batizado. É de suma importância o batismo nas águas. Mas ele não é tudo. Ele não é tudo em sua vida. O diabo, ele tem uma estratégia. Ele falou o seguinte, olha, quem é batizado nas águas não necessita buscar o batismo do Espírito Santo. Chega mais perto de mim. Para esta obra, para Jesus voltar, há uma promessa que foi dada lá no livro de Joel 2, 28, sobre o derramamento do Espírito Santo. E isso se completou, se confirmou em Atos capítulo 2. E em nossos tempos de hoje, vai vir uma chuva seródia, a chuva temporã. Já veio a seródia e agora virá uma chuva temporã, um derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, para que eles sejam imbuídos pelo Espírito e que eles possam ter a bravura de um leão e saiam pregando este evangelho com toda a autoridade dada pelos céus. Mas o inimigo não quer que o povo de Deus busque o Espírito, porque essa obra, a obra do evangelho pregado aqui na terra, ela não pode, não vai ser completada sem a presença do Espírito Santo. Entenda isso. Não há possibilidade da obra ser pregada sem a ajuda do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam após a morte de Jesus, eles ficaram em Jerusalém. Eles estavam ali. E a igreja estava praticamente morta. Mas quando a gente vai para o livro de Atos capítulo 2, a partir do verso 5, que se você puder ler comigo, eu vou ler, acontece algo extraordinário. Primeiro Atos capítulo 1, Atos, livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler primeiro o capítulo 1, a partir do seu verso 8. Olha só a promessa. Primeiro ele promete lá em João 16, verso 8. Ele promete que ele mas vai enviar o Consolador. E qual é a função do Consolador? Em João 16, 8, ele fala, vou já ler esse verso aqui. Em João 16, 8, ele diz assim, ó, 16, 8, verso 7. Ele diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Está entendendo? Que Jesus precisava subir para o Espírito Santo descer. Amém? Louvado seja Deus por isso. E ele diz no versículo 8, quando ele quem? O Espírito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então o Espírito Santo tem uma obra tremenda na igreja de Deus. Tremenda! Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não vai triunfar. A igreja
a igreja primitiva, a primeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela só triunfou quando ela entendeu que só podia triunfar mediante o poder do Espírito Santo. E quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ele diz aqui assim, olha, um texto muito conhecido. Ele diz assim, olha o que ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga amém, querido. Diga amém. Diga: Senhor, eu quero ter esse Espírito na minha vida, Senhor. Os discípulos agora entenderam que a partir do momento que eles buscassem o Espírito, eles iam receber esse Espírito e eles teriam o poder de testemunhar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Com o poder do Espírito Santo, a mensagem de Deus vai ser pregada no mundo inteiro. Hoje nós temos a facilidade de pregar pela internet, pela televisão, pelo rádio. Amém? Por isso, querido, nós temos que buscar a cada dia esse batismo. E quando eles são batizados pelo Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 5, olha que coisa linda. Isso aqui é lindo demais. Nós temos que buscar todos os dias esse batismo. Diz assim no capítulo 2, versículo 5, não, perdão, versículo 3, vamos ver só o versículo 2, capítulo 2, verso 2, diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles, língua como de fogo, e possuindo uma socada, e possuídos um sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A língua, eu já expliquei para você o que é dom de língua, eu não vou falar aqui, porque você pode ver aí no meu canal o dom de língua, o verdadeiro dom de língua. Mas aqui estavam todos reunidos quando de repente um vento forte soprou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, a pregar na língua daquelas pessoas. Aqueles discípulos que não tinham capacidade alguma, muitos deles ignorantes, analfabetos, agora tinham um poder, uma interpretez de falar, de pregar, porque eles estavam cheios de quê? Do Espírito. Pedro, cheio do Espírito Santo, você sabe o que aconteceu? No sermão que ele fez aqui, 3.000 pessoas se converteram. Você vê o que é uma pessoa cheia do Espírito? Antes Pedro era o quê? Um negador. Pedro negou a Jesus. Pedro era um prepotente, era um arrogante. E agora Pedro é cheio do Espírito Santo. Quando ele é batizado pelo Espírito Santo, Pedro agora é outra pessoa. O Espírito Santo, ele muda a gente. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele vive de acordo com o Espírito Santo. Amém? Foi isso que aconteceu aqui nessa amada igreja. Foi o que aconteceu aqui. Os discípulos foram possuídos pelo Espírito Santo e uma obra extraordinária aconteceu na igreja primitiva. Louvado seja Deus por isso. Você percebe o que é ser batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é viver uma vida de bagunça, de gritaria, de choro, de gritos. Não. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ele vive de acordo com o Espírito Santo. Ele faz não a sua vontade, mas a vontade do Pai. É uma pessoa que faz a vontade de Deus na sua vida. E eu quero mostrar para você, para a gente terminar, o fruto do Espírito Santo. Quando a gente vai lá para o livro de Gálatas, vamos ver o que diz o livro de Gálatas, ali vizinho Efésios. Olha só o que diz aqui,
Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5. No livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos entender o fruto do Espírito Santo. Ó, diz assim, ó, no capítulo de Gálatas, capítulo 5, mas o fruto do Espírito, capítulo 5, verso 22, tá? Verso 22, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Inclusive o quarto, ele não mente, ele não engana as pessoas, ele não compra fiado para enganar, ele procura viver uma vida pautada de acordo com assim diz o Senhor. Então, as pessoas, o verdadeiro do batismo do Espírito Santo, é uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, é uma pessoa que tem uma vida pautada diante da palavra de Deus. O que você está vendo aí em muitas determinadas igrejas, isso não é Espírito Santo. Pode ser um Espírito menos santo. Então, o Espírito Santo, pessoas que estão cheias do Espírito Santo e fazem nada disso. Uma pessoa que tem um Espírito Santo é uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa que ama, uma pessoa que é alegre, que é obediente à palavra de Deus, respeita o próximo, é uma pessoa educada, é uma pessoa que se espelha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Queridos, Jesus, ele precisa voltar. Esse evangelho precisa ser pregado. E ele não será pregado enquanto nós, como igreja, como povo de Deus, não buscarmos todo dia o batismo do Espírito Santo. Uma vez alguém me perguntou, você tinha vontade de ganhar na loteria? Eu disse, olha, não. Não tinha nem possibilidade. O homem perguntou, por quê? Primeiro, que eu não jogo. Então, para uma pessoa que não joga na loteria, é impossível ela ganhar na loteria. Para ganhar, é preciso jogar. Para receber o Espírito Santo, é preciso buscar. E tem pessoas achando que vai ficar em casa assistindo a novela, assistindo filme, esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai vir para quem está nessa situação, acomodado, dormindo. O Espírito Santo vai vir para aquelas pessoas que estão buscando, aquelas pessoas que estão orando. Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser diferente, Pai, eu quero levar essa mensagem a outras pessoas, eu quero, meu Deus, ter uma mente renovada, eu quero ter um espírito pautado no assim diz o Senhor. Então, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo é diferente daquelas que são somente batizada nas águas. Está entendendo? Você está compreendendo? O batismo no Espírito Santo faz com que o indivíduo, com que a pessoa viva de acordo com o Espírito. Aquela velha vida morre e nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus. E esse batismo nós temos que buscar todos os dias da nossa vida até Jesus voltar. E você observou como era a vida dos discípulos antes e depois do Espírito Santo? Antes, quando eles eram batizados só nas águas, a vida era uma vida de confusão. E depois, quando eles são batizados pelo Espírito Santo, a vida deles é totalmente diferente. Aquela igreja cresceu, a tal ponto que chegou até nós. E para que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegue, alcance a última pessoa que falta a conhecer esse evangelho, nós precisamos buscar a presença, o batismo do Espírito Santo. Você tem esse desejo? É a sua vontade de ser batizada pelo Espírito Santo? Não esse Espírito Santo que está sendo pregado em algumas igrejas, não é ele não, mas o Espírito Santo verdadeiro, o Consolador, o verdadeiro Espírito, aquele que veio para nos mostrar o erro, o engano e o juízo. O verdadeiro Espírito. É o seu desejo de ser batizado por ele? Que Deus abençoe grandemente a minha vida e a sua vida. Você crê?
Receba, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, abençoa a minha vida, a vida dessa pessoa que está me assistindo, que o Senhor possa abençoar-nos grandemente e poderosamente, e que possamos ser batizados pelo Espírito Santo, para que a tua palavra possa se cumprir na vida daqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, nós entregamos nas tuas mãos e que o Senhor nos batize pelo teu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar você. E lembre-se, segue a Bíblia, somente a Bíblia. Vamos espalhar essa mensagem para todos os nossos amigos. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.